Oi, Thaís, vamos ver se agora dá certo. Ahá! Eu quero te falar, é que eu queria ficar em cima. Sabia! Começou, né? Não, isso já foi assim desde o início. Isso foi assim desde o início, porque o pessoal tá vindo para cá. Tá todo mundo vindo pra cá. Ah, então peraí, deixa eu fazer um mistério. Pode vir, pessoal. Não, sabe o que que é? É que hoje a gente está concorrendo com algumas lives. Live de gente tipo Anitta e tal. Então tem muita gente. Não estava dando. Mas agora vai dar. Agora vai dar. Vai sim. Pessoal, só, vamos esperar só Bom, mais. o pessoal tá entrando. Cristiana conseguiu o que queria, que era ficar por cima. Eu não queria essas palavrinhas no meu rosto. Mentira, amiga, eu não estava conseguindo mesmo. Ai, Cristiana. Bom, acho que a gente pode ir começando. Bini entrou! Aí, Billy, e é isso que eu falei, gente. Mesmo que tenham três pessoas na casa, entrem em três celulares diferentes, porque aí já dá uma moral na pessoa, né? Olha, eu vou falar uma coisa para você que aconteceu, uma coisa parecida com isso. Eu estava numa live, bem mais ou menos, mas sabe quando você está dando chance? Tá dando uma Aham. chance. E começou aquele negócio, o entrevistador não conseguiu ouvir entrevistado, né? Gente, sei lá, devia ter umas 8 pessoas, nós vamos sair e vamos entrar. Então, vamos de novo e tal. Aí todo mundo, ó, ninguém sai, fica todo mundo. Falou igual eu falei, ninguém sai, fica todo mundo. Aí o que que aconteceu? É, eles começaram de novo. Aí quando eu olhei lá em cima, uma pessoa, só eu voltei. Aí você não podia Amiga, mais só sair, eu né? voltei. Aqui não podia mais sair, nunca mais sair daquela live. A live, menino, o cara era lento, era prolixo e tudo, e tava eu lá. Eu falei, não, É, não posso, não tive coragem, não tive coragem. essa situação é constrangedora quando tá só você, né? Eu tento sair rápido. Não, não dá, não dá. Aí a pessoa já te cumprimenta, não sei quem tá aqui com a gente. Sim, Bom, tipo, pra marcar, pra marcar. é. Bom, gente, então vamos começar. Meu nome é Thaís. Qual é a ideia, né, desse projeto, dessa entrevista? A gente tem um projeto no Solar Artes e Terapias que se chama Solar da Paz, que é um projeto, né? A missão do Solar, que é um espaço físico aqui em Niterói, é a de iluminar caminhos. Então, o projeto Solar da Paz ele vem para trazer alguns conteúdos gratuitos, né? Ele surgiu com muita força nesse momento do isolamento social, nesse momento da pandemia, com esses projetos online. Então, a gente tem o próprio trabalho de terapia energética com a Cristiana. A gente tem encontros de mulheres que correm com os lobos com a Tereza. A gente tem Jornada das Emoções, que é com a aromaterapia. A gente tem aula de yoga, de Hatha Yoga, da Dani Gatti. A gente tem várias atividades acontecendo. E uma delas, a gente pensou em fazer exatamente uma série de entrevistas, né, com alguns temas variados, mas a gente está com esse primeiro tema, que é resiliência e transformações possíveis. A ideia da gente falar sobre esse tema é exatamente trazer um pouco de luz para esse momento que a gente está vivendo, né? Um momento tão difícil, no âmbito global, mas um momento como que a gente pode tirar o melhor possível desse momento, crescer a partir do que a gente está vivendo hoje. Então, a gente, já há alguns dias, a gente com a Dani Gatti, hoje a gente trouxe a Cristiana Mafazioli, que é uma terapeuta energética, mas é também uma profissional do comércio internacional. Cristiana é uma negociadora internacional. Então, é uma pessoa que trabalha com dois
setores tão diferentes, né? Tão opostos, parece que é uma coisa tão material e uma outra coisa tão sutil. E o trabalho que a Cristiana vem desenvolvendo no Solar da Paz, né? Essa prática energética está sendo super interessante. Então, estão falando que minha voz está com retorno. Deixa só eu colocar o fone aqui, só um minuto. Vou aproveitar, vou cheirar um óleozinho aqui, que é hortelã-pimenta. Esse é bom para agora, não é, Thaís? Oi. Oi, Cris. Hein, Thaís? Hortelã-pimenta não é bom para agora? É bom para expressar, né? Para se expressar. Eu sempre inalo um pouquinho de alecrim para ficar atento, para trazer esse Aqui no meu difusor tem alecrim, limão e eu quis cheirar um pouquinho de gerânio. Eu adoro gerânio, né? O gerânio eu gosto muito. Então, Cris, queria perguntar para você, queria que primeiro você falasse um pouquinho desse seu trabalho como negociador internacional. Como é que é? O que você faz? Conta um pouco para a gente. Tá. Boa noite, todo mundo. Sim, eu sou formada em Relações Internacionais, eu sou pós-graduada em Comércio e Finanças Internacionais, só para dar um briefing para vocês, né, um resuminho. E eu sou especializada em negociação internacional. O que significa isso? Que, independente dos cursos que eu fiz, que claro que são muito importantes, eu me especializei em negociar com diferentes povos, né? Comercialmente, como eu faço é comercialmente. Então, o que significa isso? Eu desenvolvi a habilidade de ler, vamos botar assim, ler diferentes nações e culturas, né? Porque são diferentes pensamentos, né? Diferentes formas de agir, de se posicionar. Até na hora de você negociar, dependendo do povo que você está negociando, um você pode apertar a mão, outro você não pode, porque você é uma mulher, né, no caso. Então, assim, a minha área, eu quero falar só um pouquinho da minha profissão, porque dentro disso, hoje eu estava pensando, como a nossa entrevista aqui é também sobre transformações possíveis, eu lembro de uma coisa. Eu comecei com 20 anos numa empresa de comércio exterior ligada ao agronegócios, que representava uma firma francesa. E eu comecei na área de documentação. Então, imagina, Thaís, que para o comércio internacional, a área de documentação é muito importante, né? Porque o mesmo documento que a gente está lendo aqui, uma pessoa lá do outro lado do mundo tem que saber ler também, tem que representar a mesma coisa. Não só na língua, mas assim, no que aquilo significa legalmente para um país, tem que significar legalmente para o outro. Então, eu comecei nessa função, nessa área, era muito interessante, era bastante negócio, e de repente, no meio assim sei lá, depois de uns 3, 4 anos trabalhando nessa área, me surgiu uma oportunidade de ir para a área comercial. Que a gente está falando isso de 25 anos atrás, né? Era uma área... Você começou com quantos anos, Cris? Que você começou com 20 anos, novinha, né? Com 20 anos eu ainda estava na faculdade. Eu comecei como estagiária. E então me veio essa oportunidade de passar para a área comercial. Mas lembrando, pessoal, que a gente está falando de um outro contexto, né? A gente está falando de 25, até mais anos atrás, 28 anos atrás, onde não tinha tantas mulheres no agronegócio. Hoje, felizmente, nós temos muitas mulheres, felizmente, né? Muito mais do que se tinha antes. Temos mulheres no campo, temos mulheres também fazendo negociações, mas nessa época eram poucas. E eu agarrei essa oportunidade. Então aí eu acho que a gente deve fazer uma pausa para falar assim, transformações possíveis. Porque às vezes, gente, vem uma oportunidade pra gente que a gente às vezes nem tá dando nada por ela. Não é verdade? Quantas e quantas vezes? E eu acho que aí já tem alguma coisa da energia, sabe? Que energia que vai se requerer para essa nova oportunidade?
O que eu posso fazer, energeticamente falando mesmo, para eu pegar essa oportunidade e fazer dela um passo, no caso, na minha profissão, ou um passo no meu desenvolvimento pessoal, né? Então, assim foi. Eu comecei a trabalhar e na área comercial, eu virei uma executiva dessa empresa, na área comercial, e trabalhando realmente com muitos homens. Devia ter uma meia dúzia de mulheres no mercado nessa área, né? Nessa área específica. E aí entrou também, aí que eu acho que a gente talvez possa até pegar um gancho aqui, como é que entraram essas terapias na minha vida. Era uma área de muito estresse, Thaís, muito, muito mesmo. E eu senti assim, se eu ficar trabalhando assim, e eu gostava de ganhar meu dinheirinho ali, estava crescendo e tal, mas se eu ficar só nesse estresse, eu vou adoecer. Então, eu comecei a procurar algumas soluções, algumas alternativas. Então, eu comecei a fazer meditação transcendental, comecei a buscar por yoga, e eu trabalhava no centro yoga com o professor Hermógenes, né? Então, eu trabalhava no centro do Rio de Janeiro. Essa empresa era no centro do Rio de Janeiro. E vocês sabem, no centro de qualquer cidade grande no Brasil, é um furdúncio danado. Vocês imaginam que no meio daquela confusão existia uma portinha que era a academia do professor Hermógenes. E eu descobri esse lugar, então eu trocava meus horários de almoço para fazer yoga 2 vezes na semana. E aquilo para mim era nossa, era um bálsamo, sabe? Porque você saía daquela agitação, fazia o yoga e voltava para a segunda etapa do seu trabalho já de uma forma diferente, né? Então isso foi muito importante para mim. O professor Hermógenes, eu não posso nunca falar sem falar dele. Ele foi uma pessoa muito especial na minha vida, de verdade. Eu não sei, Thaís, se você já teve essa experiência ou se qualquer um de vocês tiveram, uma experiência de você chegar perto de uma pessoa e só isso já lhe trazer a paz, né? Eu me arrepio, eu falo desse homem, eu me arrepio, porque esse homem realmente, ele era uma coisa diferente na Terra, sabe? Ele tinha uma energia diferente, ou pelo menos para mim assim foi sentida. Então eu tive a oportunidade de fazer yoga com ele, de fazer meditação com ele. Ele guiava as meditações nas sextas-feiras. Era fantástico isso. E depois, obviamente, você sabe, quando a gente entra para essa área, a gente quer se aprofundar. Então eu fiz depois um curso de formação em yoga, em meditação. Aí eu trabalhei também com hipnose, eu fiz uma formação em hipnose, que é uma ferramenta fantástica. E fui usando tudo isso que eu aprendi, eu usava na minha profissão. Tudo, sabe? Mas, na hora você usava indiretamente, né? Tipo assim, você usava como uma forma de se preparar como uma pessoa melhor. Claro! Né? Porque você não pode, por exemplo, gente, no meio executivo, chegar e abraçar uma árvore. Imagina! Entendeu? O cara vai dizer, você tá louca, minha filha? Não é isso. Mas você se prepara, né? Então, assim, qual era a energia que precisava estar ali no âmbito executivo? Era uma energia de firmeza, né? Eu tinha que lidar com homens. Eu era muito nova, gente. E, assim, outra coisa, um ponto que eu acho interessante aqui. Quantas vezes, Thaís, eu fui para negociar e, assim, os homens, assim, meio... Eu vou falar isso sem coitadismo, sem vitimismo, mas uma percepção. Sim, a verdade é que havia preconceito, sabe? Uma pessoa nova, uma mulher no meio de homem, havia preconceito, sim. E eu tinha 2 opções. Fazer isso de, meu Deus, eles não estão me aceitando, tarará, ou peitar. E eu falei assim, minha filha, só tem uma opção aqui pra mim, vamos peitar isso. Então, levei muito fora, levei muito não, muito telefone desligado na cara, muito, muito. Isso faz a gente o quê? Fortalecer, porque se no dia seguinte você tá viva, não morreu. Não morreu, tá vivo, vamos lá, tá mais forte. Tá mais forte que o dia anterior. E assim, é isso mesmo. É isso mesmo, minha filha, é o famoso machismo, mas a gente tem formas... A Eduarda Lassans falou, o famoso machismo. É verdade.
Mas existem formas de você lidar com isso, né? Existe essa forma do vitimismo, ah, meu Deus, tarará. E existe a forma de que, poxa, se eu tô aqui nessa situação, eu vou fazer por mim e vou fazer por quem tá vindo atrás de mim. Não é? É isso que a gente faz, né? Você acha que isso foi um dos frutos dessa prática de yoga, por exemplo, que trouxe para você Sem dúvida. ficar ali firme, né, independente do que está acontecendo? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, sem a menor dúvida foi. Isso dá força pra gente, isso dá força pra gente, dá uma estrutura assim de que, cara, vai machucar, vai doer, vai ter dia que vai ser mais difícil, mas eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui na postura da árvore. Eu tô aqui inteira, né? É mais ou menos isso. Então, vamos lá. Dentro dessa minha profissão, então aí eu fui crescendo. Como eu falei, eu virei uma executiva dessa empresa. E a empresa, eu acho que nós trabalhamos lá uns quase 20 anos. O diretor da empresa, o dono da empresa, faleceu. E a empresa francesa não quis continuar com a nossa equipe, brigou com a família, enfim, não deu pra gente. Aí, ficamos todos, né, porque éramos a minha equipe, ficamos todos desempregados. Mas, Thaís, eu achava assim, com o currículo que eu tinha, eu estava confiante que em 2, 3 meses eu estava de volta no mercado, né? E assim comecei. Mandar currículo. E nada acontecia. Nada, minha amiga. Às vezes a vaga, assim, minhas qualificações não tinham a ver com a vaga. Às vezes eu era muito qualificada para aquela vaga. E é natural que o empregador, se ele vê, assim, uma pessoa está ali e que daqui a 3 meses, se ela tiver uma melhor oportunidade, ela vai sair, ele não vai empregar. Natural, é normal. E isso foi acontecendo, né? Então, como eu falei, esses 2, 3 meses viraram 2 anos. E aí, foi uma época bem difícil, sabe? Da minha vida. Então, eu vou contar uma coisa também aí que aconteceu, que é um ponto importante, que tem uma resiliência. Aí. Está me ouvindo bem? Tô. Eu falei assim, cara, nessa época que eu tô aqui desempregada, a única coisa que eu não quero deixar de fazer é ir à academia. Não que eu fosse fã de academia, mas ali tinha um convívio social, tinha, claro, a prática física e também é muito bom para minha mente. E esse negócio de academia, assim, teve um dia que teve, café da manhã, vamos fazer um aniversário e tal de café da manhã. Eu fazendo nada, eu falei assim, gente, eu trago bolo. Eu trago bolo. Muito bem. Entrei no meu carro, fui para casa e falei assim, gente, olha só, eu trago bolo, eu não sei cozinhar. Porque nisso que eu aprendi a negociar, que eu aprendi tudo isso, eu esqueci de aprender a cozinhar. Não deu tempo, né? Uma coisa ou outra, para mim não deu tempo. E aí, mas eu fui para casa e falei assim, gente, eu não sei cozinhar, mas eu sei ler. Eu peguei uma receita e aí já misturei com outra. Eu sei que eu fiz um tal de como é que é? Chocomel. Era um bolo chamado chocomel. E eu cheguei no dia seguinte com esse bolo e ficou delicioso. Ficou delicioso o tal do bolo. E todo mundo comeu, então chegou um senhor para mim. Falou assim, nossa, muito bom esse bolo. Você faz para vender? Plim! Eu dura, feito um coco. Imagina. Faço sim. É o que eu faço. Aliás, e você, será que daria para entregar? Poxa, amanhã tem um aniversário dos aniversariantes do mês lá na minha empresa. Será que daria? Mas é para amanhã. Cara, eu vou ver na agenda, mas acho que dá. Eu acho que dá para a gente, né, conciliar. Não, ótimo. Pois eu fiz o bolo para esse homem e entreguei. E isso começou assim, olha, foi uma coisa, foi outra. Quem comeu o bolo gostou. Eu sei que disso... Aí eu peguei uma colega minha que trabalhava comigo nessa outra empresa, nessa primeira empresa, que também estava na época desempregada. Então nós fizemos uma sociedade, minha grande amiga. E alguém está falando que travou. Travou? Para mim, não. Então vou continuar falando, porque vai estar gravando, depois a pessoa pega, né? Se for o caso. Aí, esse bolinho lá da academia virou
bolo de casamento, bolo de aniversário de 15 anos, bodas, batizado. Gente, ficou uma coisa grande, sabe? Não era ainda aquilo que eu queria fazer para minha vida, mas era a oportunidade do momento. Então, quando eu falo da oportunidade, agarra a oportunidade, porque às vezes ela é a ponte que tem, né? Ela é a ponte que tem. É fazer o que tem que ser feito, né? Eu acho que tem muito esse conceito até de Dharma, fazer o que tem que ser feito nesse momento, né? Qual que é o meu propósito nesse momento? Daqui a pouco é outro, mas nesse momento que eu preciso fazer isso, né? Exato, exato, exato. E nisso, nós ficamos, nossa, uns bem 2 anos trabalhando nisso. Aí depois eu fui convidada para trabalhar numa empresa, que é essa empresa que eu trabalho hoje, que eu presto serviço, é uma empresa indiana. E tem um caso muito interessante também. Logo que eu entrei, não sei, uns 6 meses depois que eu já estava trabalhando nessa empresa, eu fui chamada para fazer uma palestra sobre o mercado brasileiro na China, para todos os colegas. Foi todo mundo lá para a China, e eu fui meio sem saber. Preparei a palestra e tal. Thaís, quando abriu o negócio assim, só tinha homem. Eram 170 pessoas lá na tal da convenção, e 169 eram homens. Eu era a única mulher dentro da minha área, né? E eu falei assim, gente, olha onde é que eu tô. Pelo amor de Deus, aqui na China, com esses indianos todos. E o indiano, ele é machista, né? Ele é naturalmente machista. Mas o que acontece também? Quando uma mulher consegue superar isso, quando ela consegue ser resiliente o bastante, forte o bastante para eles te veem com outro olhar, sabe? Então, assim, da mesma forma, se eu ficasse ali naquela de vitimismo, de meu Deus, coitadinha de mim, olha eu aqui sozinha. Cara, sou eu mesmo, sou eu sozinha, e aí? Vamos lá, o que nós vamos fazer? Então, se eu te disser que tudo que eu fiz me ajudou para estar ali, é óbvio, né? Mesma coisa essa live, quando eu vim fazer, eu nunca fiz uma live e tal, e eu não vou entrar numa de aqui de, ai gente, eu estava nervosa. Não, eu estava super nervosa, mas o que eu fiz? Eu sentei e eu respirei. Cara, e aquilo que você falou hoje, pô, vamos nos divertir, vamos nos divertir, né? É isso mesmo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que essas técnicas, essas ferramentas ajudam muito a gente, muito, muito. E sobre resiliência, né, que tem aquele conceito da física, que é a capacidade de um corpo passar por algumas transformações e voltar para o seu estado anterior. Inicial. Eu entendo que para o ser humano esse conceito não é assim. Sabe por quê, gente? Toda vez que a gente passa por alguma questão, alguma dificuldade, a gente volta diferente. A gente não volta o que era antes, né? A gente pode voltar... Você volta maior. Volta para o lugar, mas você volta totalmente diferente, né? A experiência te faz outra pessoa. Só um minutinho. A Billy Carneiro, que é o bolo. Olha só, Billy, agora nós fazemos ainda esse bolo, tá? Nós entregamos. Nós fazemos. Você sabe? Nós fazemos. Você sabe, Cris, que eu acho isso uma coisa muito legal, essa capacidade de que nem você falou. Esse bolo é muito legal, você faz? Faço. É 1 segundo para você que pensa tudo, né? Tipo, que faço? Não deixar passar a oportunidade, né? Claro, nossa, não. A oportunidade Bom, vou falar uma coisa aqui que vocês já devem ter ouvido falar isso das avós de vocês, eu ouvi da minha, e falo isso para minha filha, e ela até ri já quando eu falo. Mas para mim é um homem careca passando com um fiozinho de cabelo, embaixo da sua janela. Se ele passar de novo, daqui a 2 semanas, não vai ter mais aquele fio. Então agarra naquele fio e vai. Assim, e essa imagem ficou muito clara em mim, sabe? Ficou muito clara para mim. Então, falando sobre resiliência ainda,
eu acho assim, que não é um valor só. Eu acho que ele é um combo, né? É um pacote de valores, qualidades e habilidades que você tem dentro, que todos nós temos dentro, e que, claro, como qualquer capacidade nossa, quanto mais a gente trabalha, mais ela se fortalece, né? Então, daqui a pouco você já supera o seu desafio mais fácil. Não é que o desafio seja mais fácil, mas você já está mais preparada para ele, tá? E claro, e tem uns que são muito difíceis, mas aquela qualidade de presença, você está ali. Está ali inteiro para ele. Cara, a presença é tudo, né? A presença é tudo. A sua capacidade de presença, a sua capacidade de estar inteiro em determinada situação é o que faz toda a diferença na vida da pessoa. Toda a diferença. Toda a diferença mesmo. Mesmo em situações ruins. Sabe? Eu vou dar um exemplo rapidinho. Eu não vou aguentar, vou falar de um óleo essencial. Não, mas é porque eu acho para ilustrar isso que você falou da gente, que a gente não volta igual, que a gente volta diferente, né? Que é o óleo de olíbano. Que eu acho que é o óleo essencial, que é o exemplo da resiliência, porque é uma árvore do deserto, mas que é nativa dessa região desde quando ali era uma floresta. Então, é uma árvore que aprendeu a passar por toda a transição climática, desde quando era floresta, foi secando, um monte de árvore foi morrendo, e pouquíssimas árvores conseguiram sobreviver. E aí o olíbano é uma dessas árvores. E olha que coisa interessante, a resina, que é o que a gente tira, né, para fazer o óleo essencial, o que faz ela ser tão curativa é exatamente o sofrimento que ele passou. Porque para ele se adaptar a esse clima tão hostil, ele teve exatamente que aprender a produzir muita coisa boa dentro dele, né? Então, eu acho que tem muito isso que você falou da resiliência, que a gente não vai voltar igual, por isso que foge um pouco do conceito da física, né? Mas eu acho que cada situação que a gente passa, que a gente supera, a gente vai voltando mais forte, né? E a gente é capaz de sermos pessoas mais... que eu acho que expande um pouco isso, né? Que somos capazes de passar para outra pessoa essa capacidade também, porque eu acho que isso é meio contagioso, a resiliência, né? Sim, sim. E assim, lindo essa história do olíbano. Eu gosto muito desse óleo também. Eu vou falar uma coisa, gente. A Thaís é a minha aromaterapeuta. E ela é a pessoa mais incrível que tem nos aromas, gente. Não tem no Brasil igual. Não tem, não tem. Você pode procurar, você pode... Não tem. Então, se você quiser, assim, se tratar com aromaterapia, é com ela. De verdade. Telefone. Depois você coloca aqui o seu telefone. E tem uma coisa também na resiliência que é assim, gente, não é a gente sobreviver aos obstáculos. É a gente superar e a gente tem que integrar aquilo. Sabe? Energeticamente falando, é isso. A gente tem que integrar aquela dificuldade, aquele novo conhecimento para a nossa vida, né? Para a nossa expansão como seres humanos, que é o que somos ao fim e ao cabo, né? É isso que somos mesmo. E é bem bacana. Gostei dessa história do olíbano. Mas então é isso. Como é que está sendo a quarentena para você? Em relação à sensação que você está tendo? Porque, assim, tem muita gente que está levando muito bem, né? Que a pessoa, de repente, são pessoas que já têm uma rotina que fica mais em casa. Tem gente que não está levando bem, né? Tem pessoas que estão, enfim, entrando em estados emocionais mais complicados e tudo mais. Como é que está sendo para você essa experiência, né? Do isolamento social e tudo? Sim, eu vou falar, assim, exatamente a minha experiência, e eu vou falar isso com todo o respeito pelas outras pessoas, porque cada um está vivendo isso de uma forma, né? Então, talvez eu fale aqui alguma coisa, por favor, não é desrespeito a ninguém, é só a minha experiência.
eu já trabalho em casa. Então, eu continuei trabalhando em casa, né? Eu trabalho de home office. Então, eu continuei trabalhando de home office. É óbvio que a gente sente muita saudade dos amigos, da família, de abraçar, né? Isso, isso é bem interessante da gente experimentar essa saudade, para ver como isso é importante. Assim, eu estou experimentando isso. Por outro lado, eu vi que era um momento, porque isso é um momento, isso é só a vida passando. Daqui a 2, 3 anos a gente vai olhar para trás e falar assim, olha como é que foi. É isso. Isso é só vida que está passando. Por outro lado, eu achei que era um momento de eu me aproximar mais de mim, de ficar mais íntima de mim mesma. E eu não estou falando isso da boca para fora, não, tá? Eu estou falando de verdade, assim, nos afazeres da casa, né? Que durante bastante tempo eu fiquei sem a minha funcionária, que me ajuda aqui pra caramba. Na minha relação com a minha filha, que está aqui, que é uma relação maravilhosa, mas aquela relação de todo dia pode ter atrito. Então, reparar como é que a gente vai levar isso de uma forma mais suave, né? Que cobranças eu devo deixar para depois da pandemia, para não ficar enchendo o saco, sabe? Então, eu tenho me percebido mais, sabe? Agora, me deixando um pouquinho de lado e falando num todo. Eu acho que essa pandemia, esse isolamento social, eu sei que algumas cidades nem estão tanto quanto a nossa, né? Nós estamos em Niterói. Ela vem mostrar uma coisa assim. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Eu não gosto dessa coisa da bipolaridade, não. Mas assim, ou você está no lado de receber ajuda, e aí, o que você vai ser? Humilde, aberto para receber ajuda, honrar a ajuda que você está recebendo, né? Tratar bem aquela ajuda que você está recebendo, fazer bom uso dela. E talvez você esteja do outro lado, que é ajudar. Então, como é que você vai fazer? De que forma eu vou ajudar? Será que é dando dinheiro? Será que é dando atividade? De que forma eu posso ajudar? Então, independente do lado que você tiver, faça bem a sua parte, sabe? Se é receber, receba com gratidão. E se é ajudar, ajude, sabe? Não saia disso, não se esquive disso. Porque eu acho que é um pouco isso, sabe? E isso não quer dizer nada. Uma hora você vai estar de um lado, outra hora você vai estar do outro, né? Isso é na vida. A Yara de BH perguntou aqui se você acha que a fé ajuda a resiliência. A pessoa tem eu acho, Yara. Yara, eu acho sim. Eu acho que ajuda a resiliência. Sim, eu acho que ajuda. Eu não quero entrar muito nessa questão da fé, porque pode parecer assim, então quem não tem fé não tem resiliência? Tem, claro que tem. Sim. Tem sim. Eu acho que uma das coisas bem importantes, assim, também da resiliência, é de que forma você encara a vida. Vamos deixar a fé de lado, Yara, mas assim, de que forma você encara a vida? Se isso aqui é um caos, ou se tudo tem uma ordem. Porque se isso aqui for um caos, se você achar que isso aqui tudo é um caos, cara, os problemas vão acontecer e você não vai nem se importar de lidar com eles e de tentar superar. Mas se isso aqui tem uma ordem, você vai entender que aquela questão veio para sua vida para você superar, crescer, aprender. Nesse sentido, entendeu? Mas, claro, se você tiver o conceito de fé, eu acho que pode facilitar. Eu acho que facilita sim, tá? Não é o único fator, mas eu acho que facilita. E qual você acha, Cristiana, que é a transformação possível para esse momento? Pessoal ou planetária, ou enquanto sociedade, assim, o que você vê que é possível? Muita gente fala, tem aquela coisa que a gente vai sair melhor, vai sair pior, não vai mudar nada. O que você acha possível? Isso. Deixa eu falar, no início vou falar uma posição pessoal, completamente pessoal.
No início da pandemia, eu achava, gente, eu achava que ia sair todo mundo muito melhor. Muito! Melhor. Muito melhor. Eu falei, cara, agora o mundo vai dar jeito, agora, sabe, vai ser maravilhoso. Já desanimou. Mas depois eu comecei a reparar que não era essa a pergunta correta que eu tinha que fazer para mim. Que a pergunta era, o que que eu vou ser melhor? Porque é sempre eu, gente. Não adianta. O mundo pode estar um caos, mas se você está aqui fazendo a sua parte, se você está tentando melhorar, se você está tentando, cara, fazer o seu melhor papel como ser humano. Porque, gente, tem uma coisa assim, sabe, que os filósofos já falam tão bem. E às vezes isso é até um soco no nosso estômago. Nós somos só isso, seres humanos. Então, a mesma coisa assim. Uma árvore, quando ela vem para cá, ela é uma árvore. Se ela crescer, der frutos, flores, pereré, ela cumpriu o papel dela. Maravilha. Nós, se viermos para cá e formos humanos, a gente também já está fazendo o nosso papel de forma brilhante, sabe? Tem muito que inventar, não, de forma brilhante. Já estamos fazendo a melhor parte. Então, assim, eu acho que a pergunta que deve ser feita para cada um, assim, como é que eu vou ser melhor depois disso? Sabe? E eu vou te dizer assim, como é que eu vou ser melhor? Eu acho que eu vou ser menos consumista. Eu acho que eu vou ser menos consumista, Uhum. tá? A gente viu, né? Quanta coisa a gente não precisa, né? É uma percepção. É uma percepção. Entretanto, eu achava isso assim, não, eu vou ser menos consumista. Mas, cara, teve lugares que abriu, fez fila, né, nas lojas e tudo. Eu falei assim, caraca, eu não quero julgar, não, mas será que eu ia estar nessa fila? Acho que não. Acho que não. Então, sim, eu acho que a pergunta que todo mundo deve fazer é como é que eu vou estar? De que forma que eu vou estar diferente? De que forma que isso está me mudando? Né? Eu acho que essa é a pergunta. Cris, fala um pouquinho como é que é a sua prática energética, a sua prática pessoal. Eu queria que você falasse da sua prática pessoal diária, assim, como cuidado que você tem e o seu trabalho no solar, o trabalho energético que você tem feito com o grupo. Isso. Minha prática pessoal, ela. Nossa, Thaís, eu acho que eu vou falar, você vai entender bem. Ao longo da minha vida, né? Ela passa por altos e baixos, sabe? Não vou sentar aqui e dizer assim, não, eu acordo 10 para as 5 e medito até 6:30, depois água quente com limão, raspo a língua, tá? Bochecha, óleo de girassol. Óleo de girassol, depois meu chazinho, cúrcuma, gengibre e pimentinha do reino. Ela é assim de vez em quando, mas ela não é assim todo dia, sabe? Eu não tenho essa constância, mas existem algumas coisas que eu faço constantemente. Meditar é uma coisa que eu faço constantemente, todo dia. Alguns dias eu medito mais tempo, alguns dias eu medito menos tempo, alguns dias eu quase levito, outros dias passam 1000 livros na minha cabeça, séries, histórias, normal. É uma vida normal, como de todo mundo. Então, eu procuro trazer sempre para minha prática diária, né, para minha vida diária, alguma constância. Mas eu já aprendi a aceitar que não existe essa constância comigo. Você Não existe. Uma coisa que meu professor de Vedanta, né, que ele fala que, na verdade, qualquer prática que a gente fale assim, vou fazer todo dia, né, vou acordar às 5:30, todo dia vou meditar. A gente tem que contar com os dias que a gente não vai fazer. Porque se é uma prática que a gente vai mudar, né, que a gente quer fazer uma disciplina para sempre, a gente tem que contar com os dias que a gente vai fazer aquilo, vai fazer menos tempo, que a gente não vai fazer. E não desanimar, porque às vezes tem isso, a pessoa se determina numa prática e desanima, isso mesmo. Né? A Dani Gatti colocou aqui, o equilíbrio dinâmico. E é isso mesmo.
E isso que esse teu professor falou, fantástico. Porque é isso mesmo, às vezes você fica, sei lá, 2 dias sem meditar, vamos dizer. E aí você pensa, caraca, perdi luz, perdi luz. Não, não. Senta lá no terceiro dia e medita. A Chamária Barbosa está perguntando qual é o meu signo. Qual Olha será? bem. Uma pessoa que faz de tudo para não entrar na live, para ficar do lado de cima, ela só pode ser leonina, gente. E faz Eu isso sou com a leonina. pisciana. Eu sou leonina. Então, assim, minha prática é essa. Eu procuro trazer a constância, mas eu já aprendi, eu acho que isso é uma maturidade, de que, se não houver, tudo bem. No dia seguinte eu tento de novo. No dia seguinte eu tento de novo. E o que eu faço no solar, a prática do solar, é muito o que eu faço comigo. Porque ali, o que eu juntei? Aí eu te falo assim, todas as minhas terapias me ajudaram no meu trabalho, né? Na minha profissão. Que eu te falo assim, o yoga me ajudou, a meditação, até mesmo a hipnose, né? Para eu chegar lá no trabalho e estar inteira Cris, poder... fala pra gente, desculpa te cortar, mas fala pra gente da sua prática energética, a junção de tudo que você já fez, assim, que você Não, lembra. então, é isso que eu vou te falar. Assim como essas práticas ajudaram no meu trabalho, o meu trabalho agora ajuda nas práticas. Por quê? Porque uma coisa assim, da negociação internacional, de você lidar com diferentes povos, é isso, de você ler, interpretar e traduzir. Você tem que traduzir para a sua realidade, não adianta. Para você poder negociar, fazer a sua relação comercial e tal, mas você tem que trazer aquilo para a sua realidade e entender a realidade do outro. O que eu fiz nessa prática? Eu traduzi tudo que eu estudei, o yoga, a meditação, o tai chi chuan, qigong, o alongamento, que já é bem abrasileirado, e eu trouxe isso tudo para uma forma bem brasileira, sabe? Eu não queria ninguém na minha prática que eu começasse, por exemplo, entoar um mantra e que a pessoa se afastasse. Porque eu sei que ela pode estar lá, não entender uma só palavra de um mantra e ainda assim vai ser benéfico para ela. Eu sei disso. Mas às vezes a pessoa entende aquilo como uma forma de que vai se afastar. Então, por exemplo, ao invés de eu falar Om Mani Padme Hum, né, que eu também trago alguma coisa do budismo, ou Om Namah Shivaya, a gente faz o mantra do A-E-I-O-U, sabe? A-E-I-O-U mesmo. A-E-I-O-U. Exatamente isso que a gente faz. Então, assim, eu procuro trazer muito assim para nossa realidade. Então, quando a gente faz assim, transmutação de energia, aqui tem alquimia. Mas se eu for colocar nessas palavras, cara, tem muita gente que vai ver na primeira, não vai ver na segunda. Então, a gente trabalha na alquimia, mas de uma forma sutil. Não precisa mistificar, sabe? Então, assim, o que eu trouxe para essa prática é isso, é a desmistificação. E a gente trabalha muito a energia. E eu falo sempre, gente, não há energia ruim, não há energia boa. Há energia. O que a gente precisa só é saber adequar para determinada situação, determinada relação, determinada ocasião, né? Às vezes tem ocasião que você precisa o quê? Ser forte. Energia da fortaleza. Então, que ali você esteja forte. Outras vezes, essa sua fortaleza vai estar completamente inadequada. Sabe? Essa tua firmeza, quando for, por exemplo, para você se solidarizar com um irmão que está sofrendo, para que essa fortaleza? Sabe? Então, eu acho que isso é você conhecer a sua energia e saber usá-la da forma correta, né? A energia que se requer para qualquer momento. É isso. E a sua prática, então, é um negócio só, não existe igual, né? É só seu, porque você fez essa costura entre as outras. Não existe. Olha, não existe. E
Hoje, não, e eu ainda invento exercício, né? Que eu não posso falar que eu invento. Eu fiz, olha, gente, esse exercício é milenar. Eu inventei. Hoje eu inventei um que eu fiz com a prática da Europa. Por quê? Porque a gente fez uma meditação muito interessante que é através dos chakras, né? Os chakras, aqueles centros de energia, para quem assim não está muito familiarizado. Então, através desses centros de energia que são localizados ao longo do nosso corpo, eu fui tratando uma competência, sabe? Coragem, autoconfiança em cada chakra. Coragem, autoconfiança, amor próprio, enfim. E aí, só que eu não queria só que a pessoa sentisse, eu queria que ela inundasse a célula dela com com aquele sentimento, para o corpo inteiro sentir, por exemplo, coragem. Então, eu fiz um exercício, olha só como é que é o exercício, gente. Mas que as meninas adoraram. Agora eu vou fazer com o pessoal do Brasil. Primeiro eu treinei com o pessoal da Europa. Então é assim, olha, como se você fizesse uma banana, aí você deixa esse braço aqui parado, tá? E agora você permeia a energia. Permeia a energia. Faz isso, Thaís, para você ver como é que é. Faz uma banana. Isso. Aí esse braço aqui, ele fica parado, tá? Aí com o outro, você vem permeando a energia. Permeando a energia. Você entra por baixo e vem por cima. Isso. E aí, eu vou falando assim, e é esse sentimento que você vai levar quando você deixar permear esse sentimento e essa emoção em todas as suas células. Então, isso tudo, o corpo entendendo o movimento, depois ele é mais fácil de assimilar a emoção. Sabe? Aí depois, quando a gente for fazer Isso é só um exemplo que eu tô dando bobo, assim, do que a gente fez hoje, mas que foi efetivamente hoje, na hora do nosso almoço. O corpo entendendo o movimento, ele entende a emoção. A mesma coisa nós fazemos um exercício muito interessante, que é um exercício que a gente transforma leveza em força. Esse eu vi no dia que eu fiz. Então a gente faz assim, leveza e força, em total força. E para que é isso? É simplesmente para botar, levinho e forte? Não. É para você perceber que você pode cambiar, trocar a sua energia assim, sabe? E para que isso é importante? Porque se você está numa determinada situação da sua vida, que você está sentindo que a energia está indo para aquele lado, você troca. E você pode fazer isso. Sabe? No 1, 2, 3. Não precisa parar. De repente, pode você colocar limite em alguém, né? Não, precisa, você está assim, também, de repente, em algum momento, pum, você botar limite. Também. Para você botar limite em alguém, para você botar limite em você. De repente, você vê que você está entrando muito na seara do outro, que nem é tua. Aí você percebe aquilo. E aqui, olha aqui eu, gente. Olha aqui eu querendo entrar na seara do outro. Você já muda a sua energia. É isso. Mas assim, né? Autoobservação. Agora, se o corpo entende que é possível, o corpo físico mesmo, se ele entende que é possível fazer essa troca, o nosso interior também vai entender. Então, é uma coisa trabalhando com a outra. É bem interessante, eu gosto. É legal você falar isso agora, dessa coisa da força, da fortaleza, que assim, você, desde que eu te conheci, você me passa muito isso, né? Eu não sei se, acho que por conta do trabalho completo, tanto pela questão do trabalho, com a prática energética, mas passa muito essa sensação de fortaleza. E às vezes, se confunde muito essa parte da espiritualidade com uma energia muito de passividade, né? E às vezes a gente precisa dessa energia yang, né? Para poder transformar as coisas e tudo mais. A gente precisa demais dessa energia yang. E é importante a gente saber trabalhar com as duas. Porque quantos homens também têm dificuldade de trabalhar com energia yin?
com a energia mais sutil, mais feminina, né? A energia da terra. E como é importante. É porque, claro, você tem um conhecimento muitíssimo maior que o meu para falar disso. Mas quando tudo isso foi colocado em palavras, né, esse conhecimento do Yin e do Yang, foi numa outra época, né? Então, que era assim, o masculino e o feminino. Mas, gente, é muito mais do que isso. Sim, né? não é. Masculino e feminino, simplesmente como o yin e yang como masculino e feminino. Às vezes as pessoas questionam muito isso, né? A força também está no feminino. Mas é só em relação ao homem enquanto expansão e a mulher enquanto contração, mas enquanto energia, né? E aí, quando você fala homem e mulher, é só uma mulher pode ter muito... num casal, por exemplo, né, de homem e mulher, a gente pode ver uma mulher muito mais yang e um homem muito mais yin. Total. Né? Dependendo da personalidade. Cris, acho que o nosso tempo está se esgotando. Eu fiquei meio perdida porque a gente não entrou 8 horas em ponto, mas eu acredito que ele esteja próximo do final. Eu queria que você só deixasse, se você pudesse dar uma dica de cuidado da prática energética pessoal de cada um. Tipo assim, o que a pessoa poderia fazer? Um detalhezinho para fortalecer um pouco essa coisa da resiliência, alguma coisa energética que você acha que um pensamento, que ela precise cultivar. Tá, eu vou falar uma coisa assim. Vou falar com o maior carinho e com o maior respeito novamente, porque essa é uma questão, às vezes, que pode ser mal interpretada. Mas nessa época que nós estamos agora, tá? Como eu falei já antes, não existe energia ruim, não existe emoção ruim, todas elas são inerentes ao ser humano. Então, nós somos capazes de sentir tudo, de emanar todo tipo de energia. Mas nesse momento específico que estamos todos vivendo, com mais facilidade ou menos facilidade, tem uma coisa que eu acho importante. A gente não se demorar na tristeza. Porque já está um momento onde, se você acorda e abre as notícias, já tem tanta coisa difícil acontecendo. Então, não é você ser apoliana, que não está vendo que as coisas estão acontecendo. Não, isso é ridículo. Isso é infantil. Não é disso que a gente está falando. Mas é de você tentar sentir o que está ficando triste, está ficando meio para baixo. Reverte. Reverte. Vai dar uma caminhada, toma um copo d'água, toma um banho. Sai daquele nível de energia. Porque está muito fácil hoje as pessoas entrarem em depressão, né? Que aí, claro, já é uma coisa patológica, já é uma coisa muito mais séria. Então, eu acho que o maior conselho, imagina, quem sou eu para dar conselho, mas o maior conselho que eu daria seria esse: não se demore na sua tristeza, sabe? Porque está muito fácil da gente sucumbir. Tá muito fácil. O momento, né, que a gente tá agora. Sabe por quê? Porque senão fica parecendo assim, a pessoa não pode se sentir triste. Não, claro que não. Todo mundo vai se sentir triste. É importante a gente experimentar a tristeza. É importante. Mas nesse momento, não. Não. Não se demore. Não se demore na sua tristeza. Tá? Fica ali, pode ficar ali minutos, né? Fica uma horinha, fica não sei o que, se permite, daqui a pouco isso que você falou. Toma um banho, vai dar uma espairecida, bota uma música e muda, né? Inala um óleo. Puxa a sardinha pro óleo. Gente, Cris, obrigada por você estar aqui, aceitar ser entrevistada por essa jornalista recapitada, sei lá o que estão me pegando aqui como jornalista. É uma jornalista fantástica, porque a gente sente vontade de contar as coisas para você. Eu nem fiquei reparando quantas pessoas tinham na live, porque isso ia me deixar um pouco nervosa. Ia me deixar. Depois que eu passei por o negócio da live com uma pessoa só, que era eu fiquei assim, gente,
Vai ser minha filha. Vai ser minha filha. Esse número 1 vai ser minha filha. Agora Então, você vai querer fazer sempre. eu Né? jurei, eu prometi para minha filha que eu não ia fazer. Mas eu gostaria de aproveitar este momento, que ela falou assim, mãe, não se faz isso em live. Ah, não? Para mandar um beijo para minha filha, para minha sobrinha minhas sobrinhas que estão me assistindo. Um beijo para vocês. Obrigada por estarem aqui. Obrigada, gente. Foi muito legal. Ale, que bom que você veio também. Todo mundo que eu pedi para vir, tipo assim, pô, pelo menos você vai e tal, tá aqui. Não, bacana. Obrigada, gente. Quem ainda não sabe, a prática da Cris é toda quarta e sexta, 6h30, né, Cris? 6h30 pelo Zoom. 6h30 da tarde. E é só pegar é pelo Zoom, né? Aí é só entrar no perfil do Solar ou da própria Cris e pegar ali o link para a reunião. Tá bom? Isso aí. Um beijo, gente. Um beijo para todo mundo. E eu adorei ser entrevistada por você, de verdade. Obrigada mesmo. Beijo, Obrigada, Tata. gente, todo mundo. Beijo.